Mauro e Sormani dão aula sobre a presença do Pedro no time. Opiniões dele também. Vamos tá vendo aí também o BH, rapaz, desabafando. Se inscreve, aciona o sino, amassa o like e no final do vídeo tem a minha opinião sobre isso tudo, belezinha? Uma seleção que te agrada, uma escalação que você gosta. Seja bem-vindo aqui ao Bate-Pronto especial Copa do Mundo. Segue a fila, boa tarde a todos, né? Segue a fila do professor Tite, né? Então, ele já sabe tudo que o Gabriel Jesus pode fazer ou não. Poderia testar jogadores com outras características, né? Mas tem a fila. O cara tem que entrar, jogar. O Martinelli que ele está colocando, faz até sentido. O Martinelli só jogou basicamente 3 jogos. Ele jogou somando todos os minutos, não deu nem 90 minutos, se não falha a memória. Foi pouca coisa. Foi muito bem contra a Bolívia, já mortinho ali e tal. Não é mau jogador, não sei. E ontem eu até comentava com o Flávio o seguinte: o Pedro, Mauro, fazer também a gestão do grupo. Essa negócio de gestão do grupo do time média, de ficar contemporizando. É o seguinte, ele tem que pensar, independentemente de onde o cara joga em Saturno, Júpiter do Brasil ou na Europa, Cunha, que fosse convocado. É um centroavante, é outra característica. Como o time se comporta tendo um cara de mais referência na área? Porque eu lembro que era o centroavante, era o Henrique Dourado, o ceifador. Eles faziam dupla de ataque. Então o Richarlison também não é um típico centroavante. Ele está jogando ali porque é a posição que ele conseguiu brigar. Se fosse Serginho, lá para o centroavante do Brasil. É isso que eu quero dizer. Então acho que seria interessante ver o comportamento do time atuando com... E acho que isso também não pode ser ignorado. Quer dizer, o cara que tem o seu valor. É um bom jogador. O Flamengo não precisa disso. Então, se aparecer amanhã uma proposta, por exemplo, o Luiz Henrique do Fluminense joga resistir ao assédio de times de fora e não vender o jogador. Então, o cara às vezes está jogando no Brasil, não é porque o cara não tem mercado, também porque não vai vender, porque o clube não quer vender, não tem interesse. Mas o técnico alemão já sabe do seguinte: eu posso contar com esse cara em determinadas situações de jogo. Ele me entrega isso aqui. Mas eu sei do clube. Na seleção, na Copa é diferente, é legal ver em ação a personalidade do jogador, capazes em determinadas situações de jogo nas quais o técnico precisa deles. Sinceramente, na minha opinião, eu acho que o Pedro deveria jogar. Eu acho. Não pelo que o Pedro Independiente Del Valle, o América de Cali que acabou batendo campeão. Imagina esses times disputando a Champions. Por isso que eu acho que o Pedro aqui tem um sucesso retumbante que teve na temporada passada. Que acabou agora, né? Estamos ainda no 2022. Estava olhando aqui na minha colinha. Ele fez 30 gols e deu 7 da Libertadores, com 12 gols marcados. Foi super bem na temporada. O Flamengo bateu o campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Tá? O Flamengo ganhou o principal título do continente, que é a Libertadores. E o Pedro foi o seu artilheiro, repito, com 12 gols. Aí você olha para a temporada do Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal. Saiu do City e foi pro Arsenal. 3, que lá são 3 os rebaixados. Colocaria o Pedro. O Gabriel já jogou 9 partidas na seleção brasileira. Eu daria uma oportunidade ao Pedro. Mais por isso e menos pelo que o Pedro fez aqui no Brasil, porque eu repito, o futebol jogado aqui tem um nível completamente diferente. Isso, eu escalaria o Pedro. Eu gostaria muito de ver o Pedro saindo como titular contra Camarões. Não vai sair.